一つだけお願いがあります。いなくなってしまった人たちのこと、時々でいいから思い出してください。E aí, gente, aqui é o Ernesto Gameplays e hoje eu vou falar sobre Final Fantasy X. Fazer review de Final Fantasy X é massa. E não é nem a quinta vez que eu gravo esse vídeo, hein? Enfim, vou deixar os avisos pro final porque eu não quero perder tempo aqui nesse início. Porque eu já gravei esse início tantas vezes que eu quero morrer, velho, de tanto ter gravado isso. E você não precisa ficar até o final. Se você quer ver os avisos dos próximos vídeos e esse tipo de coisa, só pula pro final aí e vê e vai embora. É isso, tchau, beijos. Então, Final Fantasy X é um RPG japonês lançado em 2001 para o PlayStation 2 e Xbox original. A história se passa no mundo de Spira e conta com um grupo de aventureiros que possuem o objetivo de derrotar um monstro místico conhecido como Cien. A tradução do nome desse monstro aí seria pecado, e isso é relacionado com a origem dele também. Não vou dar spoiler, mas tudo bem. Depois que o protagonista, o Tyrus, ele tem sua terra natal destruída pelo Cien, ele se encontra com os outros personagens e eles partem em uma aventura. Depois de você ter visto aí essa sinopse super básica, eu quero que você veja a intro do jogo. Assim que você abre o jogo, você vê essa intro, onde você é apresentado para alguns personagens. E aí depois eu vou apresentar cada um deles separadamente. Listen to my story. This may be our last chance. E intro massa, né? Música legal. Enfim, vocês vão escutar essa música nesse vídeo aqui agora, se vocês já não estão escutando. Porque eu gosto dessa música no início dos vídeos, porque ela é mais calma e tal. E aí vai ser meio pai, assim, repetir a música, mas tudo bem, enfim. E daí, né? Enfim. Então, nesse universo, meio que o Cien, ele é um fator recorrente. Ele sempre tá lá, ele morre, mas ele volta. E ele sempre destrói tudo que ele vê. Então, as cidades desse mundo são protegidas por feiticeiros e seus guardiões. Nesse contexto, nós somos apresentados a Yuna, que é a feiticeira,
Kimahri, Wakka, Lulu, Riku e Aaron e o Tyrus, que são os guardiões da Yuna. E é isso, basicamente. Eu poderia falar um pouquinho mais sobre os personagens agora, né? Seria interessante, mas essa review tá muito longa. E eu acho que esse tipo de coisa você tem que ver jogando você mesmo, mesmo que não seja um spoiler. Mas os personagens desse jogo são meio complexos pra eu falar sobre isso, eles têm muitos sentimentos. Eu acho que ia ficar uma parte muito grande no roteiro que não, enfim, não ia caber com o estilo do resto. E é isso, enfim. O Tyrus, eu só vou falar do Tyrus porque ele é o protagonista e eu preciso falar disso pra explicar a história. O Tyrus, ele é uma estrela de um jogo conhecido como Blitzball. Basicamente é um futebol na água, vocês estão vendo aí. E as pessoas respiram embaixo d'água, enfim, é meio estranho. E durante um desses jogos, o Cian, ele ataca o Tyrus. E então o Tyrus, ele é sugado pela criatura. E quando ele acorda, é descoberto que ele está 1000 anos no futuro. Então a história, ela se desenrola a partir desse ponto. E é isso, massa demais. Tá, primeiro de tudo eu tenho que dizer que esse jogo é muito divertido. Assim, eu gostei muito de jogar esse jogo. Foi um ótimo tempo que eu gastei jogando algum jogo. E mesmo ele sendo um jogo baseado em turno, eu não gosto muito de jogo baseado em turno, mas eu gostei desse jogo. E ele é muito divertido sim. E ele contém, durante as lutas, ele tem um gráfico no canto da tela que fala quais são as próximas ações. Então eu acho isso muito útil, porque faz você tomar cuidado com as próximas ações que você vai tomar. Então, por exemplo, se você usar uma poção, vai mudar a ordem de ação dos seus personagens. Então se você tiver com o Tyrus, a Yuna e a Lulu no time, se o Tyrus ele usar uma poção, em vez da ordem ser Tyrus, Yuna, Lulu, monstro, vai ser Tyrus, Yuna, Lulu, Tyrus e monstro. Ou seja, é bem interessante e cada ação que você faz solta uma magia, um ataque, poção. E tudo isso muda a ordem de ação dos personagens. E é muito interessante porque você cria uma estratégia e você para pra pensar. Porque normalmente eu não paro pra pensar quando eu tô jogando. Eu já falei, né? O jogo tem 7 personagens. E durante as lutas a gente usa só 3 deles. Só que é possível trocar. E você pode trocar, tipo, no meio da luta. E assim que você trocar, você já pode usar o personagem que você acabou de trocar. Então você trocou o Tyrus pelo Kimahri, por exemplo. Assim que você troca, você já pode usar o Kimahri. Ele fica no lugar do Tyrus na ordem de ação. É bem interessante, eu não acho que tenha isso em Final Fantasies anteriores. Não tenho certeza. E além disso, essa não é a única novidade. Quando você sobe de nível, você não ganha as habilidades direto. Ou seja, por exemplo, você subiu para nível 10, você não ganha, sei lá, uma habilidade mais forte ou mais força, esse tipo de coisa. Você ganha pontos. E esses pontos você pode gastar em um sistema que o jogo apresenta, que é meio que um tabuleiro. E nesse tabuleiro você anda as casas com esses pontos que você ganhou. E durante as lutas, você ganha esferas específicas para cada coisa. Então, por exemplo, você ganhou um ponto, você andou uma casa e foi até uma casa de mana. Para você desbloquear, por exemplo, mais 20 de mana, você precisa usar uma esfera de mana, certo? Então, isso é bem interessante. Para desbloquear uma habilidade, tem que ser uma esfera de habilidade. Então, isso é muito interessante e deixa o jogo um pouco mais único, porque cada um pode seguir tipo o caminho que eles quiserem. É claro que no final você vai ter todas as habilidades liberadas, mas no início você pode seguir caminhos totalmente diferentes das outras pessoas. Isso é muito legal mesmo, dá um fator replay pro jogo, e isso diferencia de todos os outros Final Fantasy até o momento, porque isso daí inspirou o Final Fantasy XIII. Então, o jogo ele é muito bonito mesmo, assim, levando em conta que ele foi lançado em 2001, que é o início da geração do PlayStation 2. E é claro que ele não se compara com a beleza de jogos mais pra frente, tipo Final Fantasy XII, que é um jogo final de geração, mas ainda assim ele é muito bonito mesmo. As CGs do jogo são muito bem feitas
E é possível sentir o peso emocional da cena ou ver a beleza que o jogo queria mostrar, sabe? E isso é incrível. Falando em peso emocional, a história do jogo carrega um peso emocional muito grande e ela trata de diversos assuntos, como luto, problemas familiares e como devemos seguir o nosso próprio caminho. Mas existe um probleminha que, assim, isso me incomoda. A dublagem desse jogo é muito ruim. É isso, a dublagem desse jogo é horrível. E chega a ser engraçado do tão ruim que é. Eu vou passar uma cena pra vocês que era pra ser um momento emocionante, que não foi. E eu quero ver vocês não rirem nessa cena. You probably shouldn't laugh anymore. Pois é, né? Então, isso era pra ser um momento emocionante, só que não foi. E isso me incomoda um pouquinho nesse jogo, porque existem diversos momentos que eram pra ser emocionantes, que simplesmente eu não consigo sentir a tristeza que a cena quer passar por causa da dublagem. Tem alguns atores, claro, que a dublagem é boa, como o Kimari e o Aaron, por exemplo. A dublagem deles são muito boas. Só que a dublagem da Yuna e do Tyrus, por exemplo, são horríveis. Sabe, e eles são os protagonistas. Isso me deixa mais preocupado ainda, porque deixa pior ainda, sabe? Os protagonistas terem uma dublagem pior do que os personagens secundários. É horrível. A história do jogo, ela se baseia no fato que o Sin é inevitável. E que mesmo que ele seja derrotado, inevitavelmente ele retornará depois de um tempo. E Final Fantasy X, em seus conceitos beta, contava com a história em que todos os seres humanos, sem exceção, assim que chegassem aos seus 17 anos, morreriam. Simples assim, eles iam morrer. E a gente pode ver que esse conceito foi arrastado para a história, ainda assim, em forma de cena. E isso torna a história muito emocionante e muito pesada, porque em um universo onde a morte é tecnicamente inevitável, ainda há sentido em lutar contra isso, em ir contra a morte e tentar viver mais, tentar ajudar os outros. Ainda tem sentido isso, e é uma mensagem que o jogo tenta passar, e é bem interessante. O jogo, ele é ótimo. É possível ver que muitos elementos dele servem como teste para títulos futuros. E assim como ele foi o primeiro jogo de Final Fantasy pro PlayStation 2, é possível ver que eles estavam fazendo testes. Gente, eu tomei um susto agora, porque nossa, eu vou ter que interromper aqui. Eu tenho gatos. E aí eu tinha uma gata, a minha gata tava ali na cama e eu tava com o meu PlayStation ligado porque eu tava escutando música antes de começar a gravar. E a tela tava apagando, né? A tela acendeu do nada, só que era a gata mexendo no controle. Foi muito bom ter quase um ataque cardíaco. Enfim, voltando ao que eu tava falando, foi mal. Dá pra ver que eles estavam fazendo muitos testes em relação a gráficos e partículas. E quando o Final Fantasy XII chegasse, levasse um console ao máximo, entendeu? Que é algo típico de início e final de geração. Então, o jogo, mesmo ele sendo um teste, entre aspas, ele tem gráficos muito bonitos. Por exemplo, o personagem do Aaron, ele é muito bem detalhado, ele foi muito bem modelado e ele é muito bonito. O modelo dele é muito bonito. Tem outros modelos que são muito bonitos, tipo os dos Chocobos.
e de alguns soldados, eles são bem detalhados às vezes. As CGs do jogo são muito lindas mesmo. Provavelmente eu já devo ter passado alguma CG do jogo, senão eu vou passar aí agora. E as CGs são incríveis, sabe? É a parte mais bonita do jogo, na minha opinião. E o jogo, ele possui um foco muito grande nos summons. Que basicamente os feiticeiros, para eles lutarem, eles usam os summons. Então, eles são um foco muito grande. E durante o jogo você vai desbloqueando vários deles. E cada um tem uma habilidade especial diferente. E a que mais me chamou a atenção no início do jogo foi a do Ifrit. Que ele é meio que um summon de fogo e tal. E quando ele lança a habilidade especial dele, cara, a gente vê simplesmente um show de partículas e efeitos. E, cara, é muito bonito, sabe? Tipo, não é bonito a coreografia, o que ele faz, esse tipo de coisa. É bonito ver que um PlayStation 2 tá rodando aquele tanto de efeito e aquele tanto de partícula. Eu não sei se é porque eu tô emulando o jogo e por isso, né, assim. Mas, enfim, é muito bonito mesmo e pontos pro jogo, cara. Pontos pro jogo. Cara, o jogo, ele tem uma dificuldade mediana, eu direi que o jogo possui uma dificuldade mediana. Assim, eu tive uma dificuldade em algumas lutas contra alguns chefes, que é o que você espera, né? E em alguns inimigos meio, assim, idiotas, meio sacanas. Porque, por exemplo, teve um inimigo, que é meio que um morcego, que ele... um dos ataques dele tem a capacidade tem a chance de deixar confusão, de causar confusão nos personagens. E quando um personagem tá nesse estado de confusão, ele começa a errar todos os ataques e bater nele mesmo ou nos aliados. E ele conseguiu deixar todos os meus personagens com confusão. Legal, né? Massa. Aí, por exemplo, quando eu trocava de personagem pra tentar fazer alguma coisa, o personagem também ficava com confusão. Ou seja, eu morri sem dar um ataque no bicho, porque ele deixou todo mundo com confusão. Massa, né? E esse tipo de situação é muito comum na série, porque as lutas são geradas aleatoriamente, então a chance de você cair com inimigos fortes ou inimigos fracos, não tem como você saber, entendeu? Assim, tem como você saber, só se você for atrás, entendeu? E quando você vai jogar casualmente, você não vai procurar no Google, qual a chance de tal inimigo aparecer, qual a chance de tal inimigo dar tal tipo de ataque, sabe? É injusto isso, é horrível. Isso me deixa muito indignado. Então tem situação que você tá nível baixo e aparece tipo 3 inimigos com quase 2.000 de vida. Aí você mata os 3 inimigos e tem que voltar, comprar um monte de poção e se curar, entendeu? Porque você gastou as poções tudo pra não morrer no meio da luta. Basicamente, eles aparecem juntos. É incrível e isso deixa o jogo muito frustrante mesmo, porque é tipo uma loteria pra próxima luta, sabe? E isso me incomoda em todo Final Fantasy. Menos o 15, que você, tipo, você consegue ver o que você vai enfrentar. O 15 e o 12. E o 13 também, mas o resto você não sabe o que vai acontecer, tá ligado? E tipo, assim, meio que essa loteria não é tão ruim, assim, porque ela fez com que eu prestasse mais atenção no jogo e fez com que eu tomasse um pouquinho mais de cuidado com as ações que eu fazia. Porque, por exemplo, Pokémon, quando você entra em áreas específicas, você encontra tipos específicos de Pokémon. Então quando você tá entrando numa caverna de gelo, você usa Pokémon de fogo. Ou quando você tá em um lugar que só tem Pokémon tipo planta, você usa um Pokémon tipo água. Esse tipo de coisa. Só que em Final Fantasy você não consegue prever qual vai ser o tipo de inimigo que você vai pegar. Assim, meio que você consegue ter uma noção básica que quando você estiver mais avançado, você vai encontrar mais inimigos de tal tipo. Tem áreas que são de inimigos só desse tipo, mas não é muito específico, sabe? Então eu prestei mais atenção e eu tomei mais cuidado. E é isso, eu fui mais cuidadoso. E é bom porque normalmente eu não presto muita atenção no que eu tô fazendo em jogo de turno. Eu só vou atacando, usando poção e é isso, sem pensar na estratégia. E jogando esse jogo eu pensei na estratégia, né? Interessante. Então, chegou minha parte favorita de todas as reviews que eu já fiz o roteiro.
Já fiz o roteiro de umas 5 reviews até agora, contando essa. E a minha parte favorita é falar sobre a trilha sonora. Porque normalmente quando eu tô fazendo a review, eu estou escutando a trilha sonora do jogo. Então eu tenho um sentimento fresco, sabe? Então é bom, eu gosto, é interessante. E a trilha sonora desse jogo, assim como de qualquer Final Fantasy, é simplesmente incrível, sabe? É isso. Eu acredito que a trilha sonora é algo muito importante em qualquer mídia. Qualquer mídia mesmo. Porque basicamente é a trilha sonora que fala como você vai se sentir. E a trilha sonora de Final Fantasy X é incrível, porque me deixa emocionado, me deixa animado. E tem muitas músicas clássicas, como a música de Vitória das batalhas, que é essa daqui. É uma música reutilizada, é um remix que passa em todos os Final Fantasies, entendeu? Então é uma tradição. E a trilha sonora desse jogo é simplesmente incrível. É muito bem usada, é usada nos momentos certos, é emocionante, me deixa animado. E é isso, é um ponto em comum em todos os Final Fantasies. Trilha sonora boa. Então, eu não gosto muito dos personagens desse jogo. No início eles são meio babacas, alguns deles. E tem muita coisa que acontece no meio durante o jogo que poderia ser evitado se eles não fossem babacas. Mas com o passar do tempo você começa a gostar deles. E é isso. Mesmo não gostando deles, eu me senti emocionalmente investido neles. E teve momentos durante a história que eu fiquei emocionado, de verdade. Talvez tenha sido por causa da trilha sonora. Talvez tenha sido por causa da beleza do jogo. Talvez tenha sido pelos personagens. Talvez. A história dos personagens são boas. Os motivos deles são bons. Então, os personagens são interessantes. São interessantes. Mesmo eu não gostando deles, eu tenho que admitir que eles são interessantes. Só que o que estraga eles é a dublagem. Horrível. Cara, eu adoro esse microfone. Dá pra fazer muitas coisas com ele, enfim. Então, a dublagem desse jogo é horrível. É isso. Então, estrago alguns momentos, mas eu me senti realmente emocionado no jogo. Não chorei, mas eu fiquei triste. No mínimo, triste. Entrei em depressão profunda 5 vezes durante esse jogo. E esse jogo tem uns plot twists bem grandes, viu? Então, assim, bem grandes. Mesmo o jogo carregando alguns tons bem sérios e pesados, ainda assim, existem alguns momentos de humor. E eu diria que eles não atrapalham a narrativa de forma alguma. Como eu falei no vídeo de Hunter x Hunter, eu gosto de momentos de humor. E eu acho os momentos de humor desse jogo razoáveis. Assim, o timing das piadas são bons. E tem alguns personagens que são inteiramente piadistas. Eu esqueci a palavra. São alívios cômicos, isso mesmo. Então, mas nem toda piada é engraçada desse jogo. Assim, esse jogo, a parte engraçada do jogo é a dublagem. As piadas nem sempre são boas, mas às vezes. Então, grande parte dos momentos leves da história tem peso no decorrer da narrativa e serve pra ver o desenvolvimento dos personagens. Então, eu acho isso interessante, eu acho isso muito bom. Você colocar uma cena de humor e ainda desenvolver um personagem nela é incrível. Você mata 2 coelhos numa cajadada só. Tá, eu tentei falar o mínimo da história que eu conseguia, porque nas minhas reviews eu não vou dar spoiler, cara. Eu vou falar, tipo, um parágrafo da história, assim, no máximo, um resuminho, e eu vou falar do resto. Porque eu acho que a história dos jogos que eu vou falar nesse canal são histórias que vocês precisam apreciar por vocês mesmos. Eu sei que eu poderia falar a história do jogo todo aqui e provavelmente receber mais view do que eu vou receber. Mas eu prefiro que vocês experienciem a história por vocês mesmos e não que eu conte pra vocês. E depois de falar tudo isso, eu creio que chegou a hora de dar a minha conclusão, né? Porque eu já mais de 20 minutos de vídeo já. Então, qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que o jogo é incrível, velho. O jogo é incrível pra época. Os desenvolvedores trabalharam muito bem. O jogo é muito bonito. A história é muito emocionante.
Os personagens são reais. Eu sinto que existem pessoas com esse tipo de personalidade na vida real. E a beleza do jogo é incrível. O jogo é bom, sim, e você deve jogar com 100% de certeza. Com certeza, se você gosta de RPG, jogue. Ele não é um jogo muito difícil. Ele, assim, tem alguns momentos que são difíceis, mas outros que não são tão difíceis. E todos os momentos de dificuldade você consegue contornar eles com o passar do tempo, sabe? Quando você sobe de nível, vai upando as habilidades, você consegue contornar eles facilmente. O jogo com certeza tem falhas, todo jogo tem falha, só que os pontos positivos com certeza sobressaem sobre eles. E ainda assim, eu acho que se o jogo seguisse os conceitos beta, seria muito melhor. Seria muito mais sombrio, mas seria muito interessante mesmo. Eu adoraria jogar um jogo com os conceitos beta de Final Fantasy X. Então, agora é a hora da conclusão, agora é a hora da nota. Então, a nota final desse jogo é rufem os tambores, 8 de 10. É isso, eu acho que Final Fantasy X merece um 8 de 10. E é isso. Cara, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Provavelmente ninguém assistiu aqui até o final, mas enfim, acontece. Deu um pouquinho de trabalho fazer esse vídeo, porque o jogo é muito longo e eu tive que jogar muito. Por isso que, inclusive foi por isso que ele demorou de sair a review. Eu vou fazer mais vídeos nesse formato, então me falem outros jogos que vocês querem. Me falem ideias de quadros e coisas do tipo. Lembrando que o próximo vídeo vai ser de Sonic Adventure DX, que é um jogo horrível. E o próximo Final Fantasy que eu estarei fazendo review vai ser o X-2, que é a continuação direta do Final Fantasy X. Então, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem, me sigam no Twitter, Twitch, MyAnimeList. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau!